Amém? Vamos saudar o Senhor com palmas. Amém. É uma alegria estar aqui. Pedir que os irmãos possam sentar. Engraçado que quando o Senhor chama a gente para entregar alguma palavra, Ele vai dando confirmações, né? Ele vai dando confirmações. Aí antes eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer falar para o seu povo? Aí o Senhor botou na minha mente, Josué. Mas não é o pastor lá, não. E o Senhor falou assim, Josué. Ai, Senhor, Deus do céu, que tu tens para falar para a tua igreja sobre Josué? Meu Deus e meu Pai. Aí o Senhor, acho que foi aqui na vigília, o pastor pegou e abriu sobre o livro de Josué. E hoje, por incrível que pareça, o pastor Arley, quando... Um abraço para ele, que ele deve estar vendo a gente lá de João Pessoa. Ele sempre manda no grupo do WhatsApp, nos grupos, um versículo sobre Josué. Só que eu não tinha falado nada com ele. Nada. Eu falei, meu Deus do céu, é Josué. Realmente é o Josué. É o que o Senhor tem para falar para nós nessa noite. E eu queria que os irmãos abrissem em Josué, capítulo 1, versículo do 1 até ao 9. Amém? Vamos aprender um pouco mais sobre esse personagem bíblico, que muitas vezes a gente só pensa assim, naquela musiquinha, né? Vem com Josué lutar em Jericó, né? Da historinha da Bíblia, de tudo, mas assim, tem muita coisa para a gente ter um aprendizado sobre liderança, de como cuidar das nossas casas, como cuidar dos nossos filhos, como ter métodos de alcançar a terra prometida, que às vezes a gente pensa assim, meu Deus, a terra prometida é tão distante de mim, é tão longe. Mas o Senhor me incomodou muito, irmãos, nessa noite, para dizer para vocês, a terra prometida não é tão distante. Vai ter o esforço, vai ter a luta, vai ter a provação, você vai ter que passar o Rio Jordão, vai ter que passar por Jericó, vai ter que passar por tantas coisas, mas o Senhor vai te entregar. Senhor vai te entregar, porque a promessa foi dada por Ele, não é pelo teu esforço, não, é dada por Ele, é por Ele. Josué, capítulo 1, versículo 1, diz, sucedeu, depois da morte de Moisés, vou ler ali, está melhor. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Elohim, Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhes, Moisés, meu servo, morreu. Agora, levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá o quê? Resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres zelo de agir de acordo com todo o mandamento da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as suas realizações. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nela, só de dia ou de noite? Não. De dia e à noite. Para que tenhas o cuidado de agir conforme está escrito nela. Deste modo, serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançará bom êxito.
Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas, não te apavores, porque Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Aleluias, glória a Deus. Essa história, meus irmãos, é uma história de uma promessa que foi dada a um povo e foi ordenada a Josué que cumprisse a promessa. E o título dessa pregação é Josué, atitude e direção de Deus. Quantas vezes a gente tem uma promessa? Muitas vezes eu tentei refletir, meu Deus, a gente tem tantas promessas na nossa vida, e parece que às vezes a gente fica sentado esperando que a promessa ela se cumpra sozinha. Eu tenho que Deus te deu uma promessa que você vai ter um comércio, você acha que o comércio vai pegar e vai abrir lá sozinho. Deus te deu a promessa que você vai ter uma família, você acha que a família não vai te dar trabalho. Deus te deu a promessa que você vai ser um missionário, um pastor, e você acha que de um dia para a noite você vai ser missionário e pastor, que você não vai passar pelo deserto, que você não vai passar por situações difíceis. Deus te deu a promessa que você vai ter uma casa, que você vai ter várias coisas. E muitas vezes a gente fica sem atitude, parados. A promessa foi dada. Quando a gente lembra de Josué, muitas vezes a gente só lembra da musiquinha, lutar em Jericó. Sim, quantos sabem, os dias de angústia. Os dias de angústia, meus irmãos, vêm para todos. Vêm para todos. Os dias da dificuldade, o dia da solidão, o dia onde nada dá certo, o dia onde você tem um obstáculo terrível para atravessar, vem para todos. Mas o que eu acho mais lindo na palavra de Deus, que um livro escrito há tantos anos, milhares de anos, ele tem tantas estratégias para nós, tantas, que você pensa assim, meu Deus do céu. Por isso que hoje em dia os coaches, os letrados, eles param para ficar estudando a Bíblia, porque as estratégias estão aqui, meus irmãos. As maneiras de a gente agir diante da dificuldade, todas estão aqui. E essas estratégias foram dadas a Josué. Mas para contar um pouco da história de Josué, a gente precisa ir um pouco atrás. Deus tirou Israel de uma amarga escravidão do Egito. Eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças, em torno de 2 milhões de pessoas. Agora, você imagina liderar 2 milhões de pessoas. Para mim, eu já acho difícil liderar minha casa. Liderar alguma coisa, imagina liderar a igreja, liderar departamento, liderar tanta coisa. Deus usou Moisés como um grande líder para libertar esse povo. Agora, eles já andavam no deserto por 40 anos. Como foi difícil liderar pessoas num deserto durante 40 anos? O deserto é o quê? Escaldante. O deserto não tem água. O deserto tem problema. O deserto tem sofrimento. Mas o Senhor está conosco em todos os momentos. No mais difícil deserto, no mais difícil de dor e sofrimento, o Senhor está ali. Eu pensei muitas vezes como eu poderia dar esse testemunho, que eu não vou me alongar muito no testemunho, porque às vezes eu penso assim, é mais importante, é o que está na palavra, mas Deus já está me incomodando a falar sobre isso, sobre o deserto. Alguns, ou a maioria que sabe, o que aconteceu com o nosso comércio. Dia 17 de agosto de 2023, nós recebemos a pior notícia que se pode receber para um comerciante, para uma pessoa que vive do seu trabalho, do seu empreendimento. O meu marido gaúcho me liga, a hamburgueria pegou fogo. Como é que foi? Como é que aconteceu? A hamburgueria pegou fogo, você não está entendendo. A hamburgueria pegou fogo. Aí minha filha nervosa do lado fala assim, mãe, ela já começa a chorar. Meu filho chegou que tinha feito uma prova e eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço?
Naquele momento, meus irmãos, naquele momento de dor e sofrimento, a única coisa que eu pensei naquele momento é dobrar o meu joelho diante do Senhor e falar assim: Senhor, está nas tuas mãos. Eu peguei os meus filhos, me dobrei na sala, peguei o Samuel, peguei a Rebeca, o Gaúcho estava lá no sofrimento, lá, apagando fogo, com bombeiro, com isso, com aquilo. E eu falei: vou me dobrar diante do Senhor, que é o único que tem resposta para a minha vida. É o único que tem resposta diante do meu sofrimento. Meus irmãos, não vou dizer para vocês que foi fácil, não. Foram 4 meses. 4 meses. Aonde eu menos imaginava vir provisão, veio. Da onde eu menos imaginava vir gente para me ajudar, veio. Pessoas que eu nem conhecia vieram para ajudar ali o Gaúcho. Tudo destruído, tudo acabado. Até a administração ali do cruzeiro mandou os carros de entulho, que só para tirar o entulho, que foi a quantidade de entulho, acho que no mínimo uns 10, 15, 20 mil tiraram de graça. Não cobraram um centavo. Tudo, tudo, desde o arquiteto, desde a pessoa para trabalhar, tudo, tudo, tudo. O Senhor proveu em todas as coisas. No meu deserto, no meu deserto. E só para dar uma pitadinha do que foi, eu sempre falava assim nas minhas postagens: o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E aí um abençoado que aparece sempre na internet chegou e ainda falou assim: mas cadê seu Deus? Que no momento aí, cadê? Com esse blá, blá, blá de Deus. Eu falei: meu Deus está no mesmo lugar que sempre esteve e sempre estará. Nunca me abandonou e nunca vai me abandonar. Nunca, nunca. Então, eu só quero resumir para vocês: não percam a sua fé. Por mais deserto que você pense que você possa estar, o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. E Deus foi dando estratégias para nós. Estratégias de como proceder, de como agir, de como abrir, de como fazer. O Senhor foi tomando conta de tudo. E ali a gente passou por aquele deserto. E dia 9 de dezembro de 2023, para a honra e glória do Senhor, nós reabrimos. Glória a Deus por isso, nós reabrimos. O inimigo foi envergonhado, porque muitas vezes ele achava assim: é o fim dessa família. A minha história, meus irmãos, vocês podem sentar comigo ali, você vai falar assim: nossa, eu pensei que você tinha tanto problema, que tanta coisa assim lá atrás. Aí pensei assim, o ano de 2023, eu pensei assim: eu vou descansar, vou ficar para o alto, vou descansar. Mas Deus, Ele vai preparando a gente o melhor guerreiro é aquele preparado no deserto. O melhor guerreiro do Senhor não é aquele que fica sentado lá na maciota, lá. Não, é aquele preparado. Quantas vezes eu falei: Senhor, está me preparando mesmo, porque o negócio assim é amassado, é triturado, é arrancado para ver se tira o azeite ou o vinho, alguma coisa. O Jordão para Josué era uma grande barreira. Mas Deus dá uma ordem para que eles atravessassem o Jordão. Qual a ordem que o Senhor tem te dado? Qual é o teu Jordão? O que tem parado na tua vida, que você tem falado assim: esse Jordão aqui está muito grande e eu não vou passar não, porque é muito difícil. Qual tem sido a sua grande barreira? Qual tem sido a sua barreira que você tem guardado e tem colocado: Senhor, essa barreira aqui eu vou colocar aqui debaixo aqui. Quem sabe 2024? Não, vamos deixar para 2025. Você recebeu uma promessa do Senhor.
Você recebeu uma palavra do Senhor. Não esconda a tua promessa debaixo do tapete. Não deixe a tua promessa debaixo, achando que você não vai conseguir, porque a promessa foi dada por Deus. E Ele vai te capacitar. Ele vai entregar as armas espirituais, aquelas dificuldades, as armas espirituais, a inteligência espiritual que você precisa. Ele vai entregar. Não é dado por mim, não é dado por qualquer um, é dado por Deus. É direção de Deus, é Ele que prepara, é Ele que capacita, é Ele que te dá inteligência. É Ele que faz tudo. Tudo, tudo, tudo. E qual tem sido o seu obstáculo? Qual tem sido o seu Jordão? Analisando um pouco a história de Josué, é bom vermos que Josué, antes de ser líder, ele era um servo. A gente vive dias atuais, eu que já estou com 50 anos e já passei um bom tempo dentro do contexto de igreja, qualquer contexto que a gente já sabia que a pessoa, para chegar em certo patamar, ela precisava ter uma história. Ela precisava percorrer um caminho, ela precisava trabalhar, ela precisava evangelizar, ela precisava passar pelos desertos. Só que, infelizmente, a gente vive numa geração muito mal acostumada, né? É uma geração que tem que ser tudo rápido, é o fast food, não tem nada contra o fast food, viu? É a geração da rapidez, é a geração do que não quer passar pelo processo. Mas o Senhor fala, é necessário passar pelo processo. Subir de um nível para outro, sem passar pelo processo, Deus me deu uma palavra, chama-se usurpação. Usurpação. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, usurpação, palavra difícil, né? Usurpação. Aí eu lembrei assim, o que eu vou falar para o povo, para a pessoa entender, né? Aí, não é que falando de novela não, mas vocês lembram daquela novela Usurpadora? Ela não foi lá e tomou o lugar da outra, que não era dela. Que não era dela. Então, uma pessoa usurpadora, o que ela vai fazer? Ela vai ficar no lugar que não é dela. Ela vai querer o que não é dela. E quando eu me torno uma pessoa que quero ser uma pessoa usurpadora, a bênção do Senhor não está ali. Eu quero usar dessa palavra, usurpação, para pegar aquilo que não é meu. Você quer alguma coisa que não é sua, que Deus não te chamou para fazer. Mas veja bem, primeiro, não sou eu que me chamo. Olha, eu recebi de mim mesmo, porque eu, de mim mesmo, me acho muito santa, me acho muito de Deus, né? Que de mim mesmo, né? Eu vou passar por tudo aí, porque eu não recebi promessa nenhuma, eu não recebi chamado nenhum, eu não recebi nada, e acho que pelo meu tipo, minha forma de agir, eu posso entrar em lugares, eu posso fazer coisas que Deus não me chamou. Mas é necessário, meus irmãos, a gente passar pelo processo para a gente receber o quê? Legitimamente o que é nosso. Não tem coisa mais boa, assim, mais legal de que você correu a maratona, você andou aquela maratona e no final você receber a medalha da fé. Você correu, você não pulou etapas, você não chegou lá na frente, me dá essa medalha aqui que é minha, não. Você correu, você passou a maratona, você recebeu o chamado, você foi lá e fez. Por quê? Porque você recebeu um chamado de quem? De Deus. Você não passou etapas. Quantas vezes eu me impressiono, né, nessa geração, não digo só no contexto de igreja, no contexto de trabalho, chega uma pessoa lá que não... Gente,
não tem legitimidade nenhuma, nunca fez aquilo, não sabe nada, alguém pega, coloca ela lá de cima, aquela pessoa está usurpando o lugar que deveria ser de outra. Entendeu? E aí isso causa mal-estar, causa conflito. Mas Josué não. Josué, ele passou pelo processo, ele acompanhou Moisés, ele passou todo o processo, ele serviu Moisés. Então, muitas vezes, a gente está vivendo uma geração que não quer servir. Ela quer ser só escolhida. Isso não quer dizer que Deus despreza os improváveis, não. Davi foi escolhido por Deus para suceder Saul. Estava escondido, mas ele passou pelo esmagamento até chegar lá. Então, irmãos, a gente tem que aceitar, passar pelo processo, pelas dificuldades. Muitos, eu acho até engraçado assim. Hoje os meus filhos já são adultos, já têm 23 anos, a menina está com 20, então a gente pensa, aí o pessoal falou assim: nossa, seus filhos são tão bonitos, são tão lindos. Mas você não conheceu eles quando eles eram catarrentos, brigavam. Vocês não conheceu eles quando eu parava no Santa Lúcia toda hora. Você não conheceu quando eu passava noites e noites sem dormir. Você não conheceu eles quando eu ficava descabelada, quando eu chegava da escola, a professora: vem cá, mãe, eu tenho uma coisa para falar com a senhora. Você não conheceu mãe batendo no meu... Tomara que ele não esteja nem ouvindo. Todo mundo falando: esse menino não para, esse menino não para. Você não passou pelo processo. E aí as pessoas querem uma família abençoada, filhos abençoados. Ai, que família linda, filhos grandes, filhos bonitos. Por isso que hoje me incomoda muito, gente, quando eu vejo crianças... os pais que não têm muita paciência, ou as pessoas que não têm paciência com criança, porque quando você está tratando com uma criança, você está tratando com o futuro. Você está tratando com um ser humano que vai se tornar um adulto daqui a pouco. E muitas vezes, na minha geração, todo mundo: essa criança dá trabalho. Aí todo mundo agora vem e fala assim: nossa, são tão bonitos, são tão bem-sucedidos, são tão isso, são tão aquilo. Mas ninguém quer passar pelo processo. Ninguém quer passar noites e noites chorando em hospital com o meu marido. Se for contar, todo mundo aqui tem um monte de coisa que passou por filho. Mas ninguém, na hora que você está passando, ainda vem os abençoados para dizer: ih, menino dá trabalho. Ouviu isso? Menino dá trabalho demais, por isso que eu não tenho. Cada um tem suas escolhas, mas... dificuldades também em casamento. Quer ter um casamento abençoado? Passa pelo processo. Quer ter uma família abençoada? Passa pelo processo. Infelizmente, eu tenho visto, as pessoas não querem passar mais. Eu trabalho no judiciário, eu vejo divórcio assim, deu entrada em divórcio, 20, 30, 40, assim, de pancada. Mas não é divórcio de pessoa que se separou com... sei lá quantos anos, não. É pessoa que mal casou. É com um ano que está se separando, que não deu nem tempo. Não deu nem tempo, não, mas é porque ele é chato, ela é chata, meu amigo. Casamento que não existe gente chata, não existe. Ou é eu que sou chato, ou é o marido que é chato. Todos os dois são chatos. Todos os dois são chatos, todos os dois vão ter a sua chatice, todos os dois vão ter seus problemas, é a mulher, é o marido, todos os dois. Eu não estou falando aqui de abuso emocional, psicológico, que isso aí é outro departamento. Eu estou falando das coisas cotidianas, do dia a dia, da vida, que a gente precisa aprender a passar. E trazendo de novo para a história de Josué. Então, Josué, ele passou pelo processo, ele passou pelas dificuldades que muitas vezes a gente não quer passar. Josué, ele foi escolhido por Moisés como seu assistente pessoal. Quando Josué saiu do Egito, ele já tinha mais de 40 anos de idade. Por isso, alguns estudiosos consideram a possibilidade de ter sido treinado pelo exército de Faraó.
Ele também acompanhou Moisés em todas as vezes que ele foi à tenda, onde encontrava e ouvia o Senhor. Josué foi oficialmente escolhido como sucessor de Moisés nas planícies do Rio Jordão. Quando Moisés entendeu que morreria antes de entrar para Canaã, ele separou Josué para ser o novo líder. Uma das dificuldades que, graças a Deus, aqui a gente não tem e a gente já está preparando é de sucessão. Muitas vezes os líderes, eles acham que a gente fica para semente, que a gente não tem que ensinar a outra geração, que a gente não tem que ensinar os que estão vindo. E eu digo para vocês, não é ensinar somente no contexto de igreja. Sim, a gente tem que preparar líderes, a gente tem que preparar novos pastores, a gente tem que preparar uma nova geração que está vindo aí, porque a igreja, ela não para, meus irmãos, a igreja, ela vai prevalecendo. Muitas vezes as igrejas que estão morrendo, que não estão pensando na próxima, mas Moisés, ele já tinha uma visão de águia, ele já estava preparando Josué, ele já estava preparando e disciplinando Josué. E muitas vezes também na nossa própria casa, a gente não educa os nossos filhos para eles viverem sozinhos sem a nossa presença. A gente não educa nossos familiares para eles darem continuidade àquilo que a gente plantou. Então, a gente tem que tomar em mente essa lição de sucessão. Vamos ler de novo ali em Josué, capítulo 1, versículo 2, sobre a promessa. Eu queria na outra versão, que essa aí não. Levante-te, pois, agora. A outra versão normal, sem ser essa King. É essa aí. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, a terra dos heteus, até o grande mar do poente, será o vosso termo. Precisamos crer no impossível, crer naquilo que é humanamente impossível. A ordem foi dada, atravessar o Jordão. Qual tem sido a ordem que o Senhor tem dado na sua vida? Qual tem sido a ordem que o Senhor tem dado para você no ano de 2023, que você falou, essa ordem vai se cumprir na minha vida no ano de 2024? Qual tem sido a ordem? Foi qual o Jordão da sua vida? Jordão era um rio grande, era um rio cheio de dificuldades, um rio que tinha cerca de 251 quilômetros de comprimento e que desaguava no Mar Morto. Mas atravessar a dificuldade não era fácil. Não era fácil, era necessário ter o quê? Fé. E é o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo o meu filho convertido, mas eu creio que ele vai estar sentado aqui. Eu não vejo o meu esposo convertido, mas eu creio que ele vai estar sentado aqui. Eu não vejo os meus filhos convertidos, mas eu creio que eles vão estar sentados aqui. Eu não vejo aquele comércio, eu não vejo aquele concurso, eu não vejo nada, mas eu creio que eu vou conseguir chegar nessa promessa, ou eu creio que eu vou conseguir chegar aonde eu não tenho imaginado. Uma das coisas, meus irmãos, que o diabo tem agido muito na nossa mente, é diminuir a nossa fé, deixar a gente estagnado, achando que tudo está sepultado, que tudo acabou, que a gente não tem mais para onde ir, que não tem mais razão de nada. E era isso que Satanás tentou fazer contra a minha vida naquele 17 de agosto. Ele deve ter pensado assim, agora acabou. Agora eu taquei fogo lá, e agora, mas a minha fé, em nome de Jesus, ele não ia roubar. A minha fé, a nossa fé, a fé do meu esposo, ele não roubou.
Ele não roubou, todos os dias ele estava lá. E o pessoal passava e falava para ele assim, mas gaúcho, como é que você está assim tão bem? Ele, é Deus, eu tenho que mostrar que eu sirvo a Deus. É Deus, eu tenho que mostrar que sirvo a Deus. Todo dia, 7 horas da manhã, estava lá, no meio do fogo, no meio da fuligem, no meio do negócio, com a garrafa de café. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. É Deus que toma conta de todas as coisas. É Deus, é Deus. O que você tem olhado como sepultado? O que você mesmo enterrou? Quantas vezes a gente enterra alguma coisa e fala lá, não tem mais jeito não. Não tem mais jeito não. Mas o Senhor diz, tem jeito sim. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Deus não fala, se levanta amanhã, se levanta ano que vem, não, se levanta daqui um tempo. Não. No versículo 2 ele diz, de Josué 1, ele diz, levanta-te, pois agora. Qual o tempo? Agora. Agora é amanhã? É o quê? É agora mesmo, gente. É agora. É agora, é agora. Levanta-te, pois, agora. É hoje o tempo de levantar. É hoje o tempo de agir. Mãe, sabe aquele bichinho que fica lá, azar, vida, tristeza, deu tudo errado, não sei o quê. É agora. É agora, tem coisas que a gente não pode pegar uma pá e enterrar. Você já pensou se eu e minha esposa, a gente pegasse uma retroescavadeira e falasse, acabou? O inimigo ia falar assim, venceu, mas não. O Espírito Santo nos deu a promessa. E todo dia a gente se levantava, todo dia esse homem se levantava, vai. Deus diz nessa noite para você, dispõe-te, quer comprar uma casa? Eu achei engraçado que eu botei isso aqui. Aí eu falei, mas deve ser alguém que precisa ouvir. Porque eu não gosto de falar disso aqui, de comprar uma casa. Aí eu pensei 2 vezes em deixar isso aqui, mas eu falei, não, vou deixar. Porque alguém quer comprar uma casa. Quer comprar uma casa, se movimenta. Se movimenta. Não adianta ficar aí olhando para o teto. Senhor, quando o proprietário da casa bater lá na minha porta, eu vou lá e vou comprar. A bênção que recebemos não é porque somos bons ou porque é pelo nosso esforço, não. Está aí a nossa diferença entre nós e os coaches, do pensamento positivo, desse tipo de coisa. Não é a palavra assim, eu vou comprar, porque na palavra de Gleice, eu sou muito boa, né, que eu tenho que ter força no pensamento positivo. Não. Não é o pensamento positivo, não é essa baboseira que se inventa por aí, não. Não é isso. É a palavra de fé que o Senhor está na tua frente. É diferente. É bem diferente. Não é o processo deles lá, é bem legal, dos coaches, não sei o quê, mas é tudo, eu vou fazer, eu vou agir, eu vou não sei o quê. Não. É Deus que me deu uma ordem e Ele vai me dar forças de agir. É Deus que me prometeu e eu recebi a promessa e eu vou agir, mas a promessa é dEle. Eu recebi a promessa dEle. Essa é a diferença. Vamos ver como foi essa travessia lá em Josué 3, versículo 1. Para a gente encerrar. Como foi essa travessia? Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, eles e os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu que aos 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. E ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca do Senhor vosso Deus, e os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Só para ali,
Volta no 3. Quando virdes o que é a arca da aliança do Senhor vosso Deus. Quero ensinar para vocês o que é a arca da aliança. É a presença de Deus. E os sacerdotes levavam. Aí você vai ver a arca da aliança. Quando você vê, aí você vai partir. E você vai o quê? Seguir. Então você vai na direção de quem? Na sua? Na direção de quem? Na de Deus. Aí você vai sair do seu lugar e você vai o quê? Seguireis. Você vai seguir. Versículo 4. Haja contudo entre vós e ela o que? Uma distância. Ainda tinha uma distância de 2.000 côvados. Não vos chegueis a elas. Para o quê? A arca, como se estivesse ali, vamos criar uma visão hipotética ali, e eu fico aqui de longe, aí eu vejo a arca indo, aí eu vou o quê? Mirando, falando espanhol, ó, olhando para onde ela está indo, e aí eu vou, porquanto este caminho que a arca está indo, você nunca passou. Olha, irmão, que revelação dessa. Esse caminho, essa presença de Deus que o Senhor está te revelando, está te mostrando, você nunca passou. Porquanto este caminho, você nunca passou antes. Esse caminho que você está pensando, essa casa, esse negócio, essa coisa que você tem que fazer, o Senhor deu a direção. Mas aí você segue a direção de Deus, porque esse caminho você não passou antes. Versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Aleluia! O Senhor fará maravilhas no meio de vós. A santificação, a última chave desse processo. A santificação. Primeiro ele recebeu a promessa. Depois ele teve o quê? Atitude. Ele se esforçou? Ele seguiu a direção dele? Não. Ele seguiu a direção de Deus. E depois ele convoca o povo a quê? A santificação. E eu quero, para encerrar, dizer para vocês que santificação não é aquilo que a gente imaginava só da parte de vestimenta, aparência, casca. A santificação, é claro, uma pessoa santificada, ela vai ter um agir, uma maneira de vestir, uma maneira de falar diferente. Mas, antes de tudo, é um compromisso de separação das coisas que são do mundo e das coisas que são de Deus. É um compromisso de separação. E o Senhor fala para nós: o que está impedindo você de receber as bênçãos do Senhor no ano de 2024. É necessário, se é necessário uma santificação, que Deus traga à sua memória aquilo que tem impedido. Se é dentro da tua casa que tem algum objeto, alguma coisa que você tem visto, que tem atrapalhado o seu processo de santificação, hoje é noite de tomar posição. Hoje é noite de tomar posição, porque eu creio num evangelho de arrependimento. Um evangelho que a gente, para alcançar as bênçãos do Senhor e a graça do nosso Deus, nós só alcançamos através do arrependimento. Do arrependimento e da santificação. Precisamos entender que é necessário se santificar. É necessário que o velho homem saia de dentro de nós. É necessária a santificação para que a gente alcance essa posição. E qual que tem sido o teu Jordão? Qual tem sido a sua dificuldade? O que tem impedido de você alcançar as bênçãos do Senhor? Já queria pedir que a equipe de louvor subisse aqui, para que a gente possa estar louvando ao Senhor e colocando diante dele as nossas dificuldades, porque o Senhor foi muito claro: existe uma promessa, existe uma ordem a ser cumprida, existe uma promessa que o Senhor Deus deu a mim e a você. Existe um rio Jordão que muitas vezes faz separação
entre nós e a bênção, existem coisas que precisam ser retiradas de dentro de nós. E às vezes, meus irmãos, a santificação não é só de coisas externas, só de coisas visíveis, mas a santificação interna, a santificação de dentro, a santificação dos nossos pensamentos, a santificação daquilo que a gente tem pensado, daquilo que a gente tem imaginado. Vou pedir que os irmãos se coloquem de pé, para que a gente coloque diante do Senhor as nossas vidas, pois a palavra do Senhor foi bem clara. Esforça-te, esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, tem bom ânimo. A coisa que Satanás quer mais tirar das nossas vidas é o ânimo. É o ânimo. É o ânimo. Enquanto a equipe de louvor pode dar continuidade, cantando e louvando ao Senhor, entregando nas mãos do Senhor todas as coisas. Aleluias. Deus Santo, Deus Poderoso. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás Cuidando de mim. de um lugar alto não vou me lançar. Se você quiser nessa noite Pra demonstrar o teu receber uma oração, colocar aqui diante do altar a sua vida, a oportunidade está aberta. A oportunidade é dada hoje. Se tem alguma coisa também que no ano de 2023 você sepultou, você falou, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito, mas o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é o dono de todas as coisas. E nas mãos dele está a nossa vida. Oh, aleluias, Deus Todo-Poderoso. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, a tua igreja. O Senhor vai repreendendo todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti. Oh, Espírito Santo de Deus, louvarei meio às tentações, é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando